Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é dia de matemática, eu venho trazer aqui o vídeo para poder explicar um pouquinho a atividade dessa quinzena. Nós vamos finalizar o caderno Trilhas EJA 2, volume 1. Nós vamos finalizá-lo nessa quinzena, tá? São 3 atividades aí para a gente se organizar para fazer. Feito isso, vocês vão até a escola fazer a entrega do caderno. Se caso tiver algum professor que ainda esteja usando, então esperem a data certa para poder entregar o caderno todo. Se caso não tiver nenhum professor usando, ele já esteja ou no EJA 2 volume 2 ou em outro caderno, entregue então, tá bom? E aí eu vou fazer as correções. Estou recebendo as atividades de vocês, estou fazendo as correções, tá? Não deixem de participar, não deixem de fazer, de perguntar lá no grupo, né? As quartas-feiras eu estou disponível, quartas e quintas-feiras, estou sempre disponível aí no período da noite e até durante o dia às vezes, para poder tirar dúvidas aí de vocês, tá bom? Vamos lá? Nós vamos para a página 27. Eu vou aqui para o barra de rolagem aí mais rápido, e aí a gente chega aqui, ó. Então, a gente está no texto 3, né? Nós vamos fazer a leitura desse texto na íntegra, que trata aí de algumas medidas econômicas que o governo federal iniciou no começo do ano passado, de 2020. Um deles foi o auxílio emergencial, né? E leio o texto aí todinho, é um texto curto, fácil de entender. E feito isso, nós temos 5 questões para responder. Então, uma dica que eu dou para vocês é procurar ler a questão com lápis e grifar quais são os números que vocês vão utilizar e qual operação vocês vão realizar para esse exercício. Então, por exemplo, nesse exercício, olha só, na 1. As mães e chefes de família irão receber R$ 1.200 por mês. Quanto cada família vai receber ao final dos 3 meses? Então, o que eu grifaria aí? R$ 1.200 por mês, ao final de 3 meses. E eu colocaria vezes, uma multiplicação, para lembrar que é uma multiplicação. Colocaria em cima assim, de uma frase e tal, né? E aí, arma, conta e resolve. 1.200 vezes 3. Tá joia? Essa aí é bem tranquila, né? A 2 também é bem tranquila. Já a 3, ela pede para a gente entender quanto que esse contribuinte deve receber mensalmente para que ele não tenha, para que ele atinja aquele valor de R$ 28.559,70 durante um ano. Porque se o contribuinte atingir esse valor, até esse valor, ele não tem, ele tem direito ao benefício. Agora, se ele passar desse valor, se ele passasse desse valor, estou falando de algo do ano passado. Então, se ele passasse desse valor, por exemplo, se tivesse dado 71 centavos, ele passou do valor. Então, ele não tinha direito ao benefício, né? Então, quanto que uma pessoa deve receber ao mês para que dentro de um ano ela tenha esse valor? Eu tenho que repartir esse valor em 12 meses. Repartir é divisão. E aí eu vou ensinar a divisão num outro vídeo que eu vou fazer. Fechado? E nós temos a 4, que é tranquila também. Lembrando que a 4 eu estou pensando no ano de 2020 e não no ano de 2021, tá? E a 5, que também é bem tranquila de resolver, tá? Essa é a primeira parte da atividade. Agora a gente vai para a página 29, texto 4, com o título Casos de Covid-19 entre os profissionais da saúde. É um texto curto, tem uma imagem aqui, que está trazendo quais são os recursos, seja ele recursos humanos, recursos tecnológicos, EPIs, né, para
para poder ter um trabalho tranquilo durante esse período de pandemia. Leia o texto na íntegra e vamos para os exercícios. No exercício 1, está tratando de porcentagem, né? Porcentagem, também farei um vídeo sobre isso. Acho que fica melhor até para a gente entender. E aí o vídeo que eu faço o vídeo direto no caderno, tá? Ensinando mesmo o passo a passo da continha, tá? Colocarei lá no grupo e no Google Sala de Aula. Questão 2, tranquila. 3 também. E a 4 é uma questão pessoal. Então não tem resposta certa ou errada. É a sua opinião. E aí, nós vamos para a página 64. Que é a segunda parte do Trilhas EJA 2, volume 1. Tá? Casos de influenza no Brasil. Agora está falando da gripe influenza, né? Nós temos aqui uma tabela, ela tem datas anuais, né, na horizontal, e na vertical o número de pessoas com outros tipos de, com vários tipos de comorbidades, ou seja, de doenças, e que receberam as doses da vacina da gripe. Então, eu vou citar uma aqui, para exemplificar a atividade. Por exemplo, olha aqui, ó, quem tem diabetes no ano de 2016. Então, se eu olhar aqui na tabela, no ano de 2016, 1.499.076 pessoas receberam a vacina no ano de 2016 e que tinham diabetes. Entenderam? E tem outros tipos de doenças, tem os transplantados e tem o total embaixo. E a fonte da pesquisa. E aí minhas perguntas, né? As perguntas são basicamente só para encontrar a resposta dentro da tabela. A é assim, a B, a C também. E a D também, que é uma escrita por extenso. Bem tranquila de fazer, tá? Tem a segunda parte dessa mesma atividade, que é até a data de 7 de abril, infelizmente esse número é muito maior, né, gente? Nós tínhamos 13.717 casos confirmados de coronavírus e até então 667 óbitos, né? E na sequência vem a tabela por estado. Então, nós temos aqui as 3 colunas intituladas como confirmados, que são casos confirmados, óbitos, que são as mortes, e o percentual de letalidade. Então, qual é o percentual de mortes em relação aos confirmados? Por exemplo, o Acre. Até a presente data, nós estamos falando de 7 de abril do ano passado, mais de um ano, hein? Então, até dia 7 de abril, no Acre, tinham 50 confirmados, um óbito. Então, esse um óbito em relação ao total de confirmados, se eu fizer essa divisão até na calculadora, 1 dividido por 50 vai dar 0,02, que multiplicado por 100 dá os 2%, né? Representa 2%. Essa uma pessoa que chegou a óbito representa 2% do total de confirmados. E assim está em todos os estados. Vamos ver São Paulo? São Paulo é um número bem maior, né? Então, até dia 7 de abril, tinha 5.682 casos confirmados, e dentre desses casos confirmados, dentro desse grupo, 371 mortes, que isso representa 6,5%. Se eu fizer, na calculadora, vocês podem fazer, 371 dividido por 5.682, e do resultado multiplica por 100, tem que dar esse 6,5, tá? Bom, feito isso, ó, buscar na tabela. Letra A, letra B já tem uma soma para ser feita, só que é uma soma assim, ó. Quantos casos confirmados tem a região Nordeste e a região Norte juntas? Então, eu já tenho que saber um pouquinho de geografia aí. Eu tenho que saber quais são os estados da região Norte e quais são os estados da região Nordeste.
fazer a soma e resolver, tá? A região sudeste, quais são os estados e casos e óbitos, então nós temos os 2 cálculos a serem feitos, né? E na letra D, aí já tem um outro gráfico, um gráfico de circular, né? A gente também pode chamar de gráfico de pizza, que é só também buscar no gráfico, olha, qual a região com o maior número de casos. Então, vocês olham aqui, ó, por exemplo, a região amarela é a que está maior aqui, né? E ela representa a região sudeste. Só escrever, a região sudeste. Qual a segunda região com o maior número de casos? Então, vocês vão ver, assim, qual é a cor aqui que está maior dentro desse gráfico, né? Indique o número de casos da região que você nasceu. Tem que saber que região pertence o estado que eu nasci. Eu nasci em São Paulo. Então, o número de casos da região sudeste, que é onde está o estado de São Paulo, foram de 8.138, seria a minha resposta. Tá joia? Eu acho que é isso. Isso aí. Já finalizei. Tá bom? Bons estudos para vocês. Já vou passar, então, os 2 vídeos que eu prometi, o vídeo da divisão e o vídeo da porcentagem. Fechou? Beijos. Até a próxima. E pode me contatar lá no grupo, tá? Estarei esperando.